Peraí. Olá, pessoal, muito boa tarde a todos, tudo bem? Hoje estamos começando mais um Josué Coimbra Podcast e nessa semana a gente começa com uma notícia muito boa. Eu acho que vocês devem estar sabendo que nós estamos participando de uma eleição para definir o melhor podcast do Brasil e eu estou em quinto lugar. Agora estamos na segunda fase, que vai até novembro. Então eu peço a vocês que continuem votando no nosso podcast, que continuem acreditando em nosso trabalho. Eu também quero agradecer a todos os nossos convidados que estiveram aqui todas as segundas-feiras conosco. Vocês são muito importantes para a gente, vocês fazem parte desse programa. E também eu quero agradecer ao pessoal que está aí do outro lado, nos assistindo, comentando, dando likes e dando feedback. Também quero agradecer ao pessoal do Café com Quintal, né, ao Walter Torrado, que é o sócio do espaço. É um café maravilhoso que tem lá no Paraíso. Entra na internet, dá uma olhadinha neles, siga esse pessoal no Instagram e visite principalmente, porque além do espaço ser gostoso, as refeições que eles servem lá são maravilhosas. Também quero agradecer ao pessoal da contabilidade que nos ajuda, que está conosco todas as semanas aqui no nosso programa, né, que é o João, e é isso. E hoje nós vamos conversar com o Williams Scarpim, ele que é investidor, trabalha com ações, um admirador do Warren Buffett, enfim. Williams, se apresente para nós, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Josué. E, primeiramente, muito obrigado por me convidar para esse podcast. Então, como o Josué disse, né, eu gosto de ensinar, mas também fazer na prática. Aí, com isso, eu tenho um livro que chama Como Se Aposentar com Ações, que muita gente comprou e leu, e a gente também formou uma comunidade no WhatsApp com pessoas fazendo a estratégia do livro, que é focar em aposentar com ações, né? E desde 2019 eu faço vídeos no YouTube mostrando meus investimentos e mostrando a estratégia aposentar com ações, né? Para motivar as pessoas com educação financeira, para mostrar que a bolsa também é um local como alternativa do próprio INS ou uma forma de você enriquecer através ficando sócio de empreendimentos de outras pessoas, caso você não consiga também fazer o seu empreendimento. Então, é uma forma de ajudar as pessoas ensinando sobre esse assunto. Entendi. E me fala uma coisa, como se aposentar com ações? Quais as ações para uma aposentadoria saudável? Sim, então, é que eu também falo no livro, eu diria que não só as ações, mas deveria ver o conjunto de ações. Como aposentar é uma coisa muito longe, né? Que nem vou me aposentar, vou ter uma renda mensal. Então, não sei se você já viu lá os ensinamentos do Barsi, né? Quando pergunta para o Barsi como que tem que ter a carteira, né? Ele fala que a carteira é construída com o tempo. Você não consegue Exatamente. criar. É isso, ele vai construindo com o tempo. Então, o tempo vai formar a sua carteira de aposentadoria com ações. Hoje, eu poderia dizer várias ações que se enquadram nisso. Mas eu já formo essa carteira desde 2019 de forma pública. Mas é um caminho, é como se fosse uma construção escolhendo as ações. Mês por mês, vai colocando um pouquinho em cada. Também posso falar algumas ações também. Entendi, pode falar as ações. Então, é que no meu canal lá, que é o Williams Scarpim, esse mês, e o mês passado, eu foquei mais na Vivel.
E eu quero falar também que isso não é uma recomendação de compra, viu, pessoal? É só os meus investimentos que eu estou investindo esse mês passado, e o mês atrasado eu foquei mais na Vivel. O código é VVO3. Então é uma empresa da Bolsa que esses meses eu resolvi comprar mais ações dela. Só que aí que tá o negócio, né? Porque se você olhar o gráfico agora, vai ver que essa empresa caiu 92%. Então muita gente já fala assim, nossa, mas, Williams, você vai se aposentar com ações, por que você vai comprar uma ação que caiu 92%? 90% em um ano. Tipo, não é adequado. A pessoa vai pensar que não é adequado comprar uma ação dessa. Mas aí que tá. Para você investir bem, você precisa não investir bem para conseguir uma rentabilidade acima da média. Você precisa comprar uma empresa barata, a um preço bom, de qualidade boa ou razoável. E com isso, você inevitavelmente, durante vários anos, vai acabar dando de frente com um tipo de oportunidade dessa, né? Onde uma ação cai 90%, você faz análise fundamentalista baseado em dados da empresa, não análise técnica, é só dados de empresa. Balanço patrimonial, ativos, lucros, caixa, ativo circulante, o DRE, tudo que é divulgado, sem informação privilegiada, tudo que é divulgado certinho, você analisa lá e fica sócio da empresa ou não. Então, baseado nisso, essa empresa, quando ela cai 90%, ela entra no radar de uma ação para se aposentar. Mas por quê? Porque quando ela cai bastante, o lucro, você recebe mais dividendo quando uma empresa vale menos. Vou dar um exemplo, Josué, uma analogia. Quando compra, se você comprar, pode ser um imóvel por 1 milhão, quando ele valia 3 milhões, caiu para 1 milhão. O aluguel dele ainda continua, por exemplo, 100 mil por ano. Quando você paga 2 milhões, você recebe menos, porque você pagou mais pelo mesmo valor. E quando você paga 1 milhão nesse imóvel, você recebe 10%. Quando você paga 2 milhões, você recebe 5%. Então, quando você compra uma ação que cai bastante, a tendência é você receber mais dividendos, ou no presente ou no futuro. Então, aí eu divulgo aqui no canal que é possível, sim, comprar essas ações, receber uma renda durante vários anos, uma renda generosa, que tem, por exemplo, 6% ao ano. Faz 4 anos desde quando eu publiquei esses aportes, que a minha carteira recebe média de 6% ao ano de dividendos. Mesmo comprando as ações nessas quedas aí, né, que muitas pessoas podem achar que o investidor é maluco, né, de comprar uma ação que está caindo. Mas eu poderia também falar mais ações também, Josué, que nem... mas eu acho que vou deixar para o próximo tópico, que é como montar uma carteira, né, como escolher uma ação, que eu vou falar mais sobre isso. Tá, só uma coisa, pessoal, eu também preciso agradecer, eu só citei a empresa, não falei o nome, é o pessoal da Tecnofisco, que é da contabilidade, que é o João Adalto. Quero deixar um abraço para você também, João, e agradecê-lo, seu apoio a esse programa tem sido fundamental. E também ao pessoal da Gazeta Regional, que são os meus parceiros nesse negócio. Vamos lá, você estava falando sobre a diversificação de carteira. Como que você pensa uma carteira de alta performance? Então, eu vou falar também do meu estudo também, meu livro. Se vocês pesquisarem na internet, né, fora como se aposentar com ações, são estratégias de bilionários. Então, por que são estratégias dos bilionários? Porque elas funcionaram no passado e tem lógica por trás disso. Quando você pega esses bilionários que fizeram fortunas, eles geralmente têm muitas ações na carteira. Pode até falar que não tem, mas como eles foram comprando e crescendo, acabou formando um valor bem alto de ações. Aí, como é que eu pensei nisso?
que nem Peter Lynch, se você pesquisar na internet, foi um grande investidor que conseguiu quase 20% ao ano durante praticamente sua vida toda. Ele chegou no momento a ter 1.200 ações, se não me engano, 1.400 ações diferentes no portfólio. Outros bilionários também têm uma quantidade absurda de ações, ou já teve. Conforme você vai ter nas ações, tem uma que pode valorizar 10.000% e virar 100% da carteira. Então, eu acho que a diversificação ela é a melhor opção para quem quer se aposentar com ações. Não vale, não tem como você querer focar em longo prazo, sem ter risco, se você não diversificar. E eu gostaria de desmentificar, Josué, que muita gente, não sei se você já ouviu falar, que fala que quando você diversifica demais, a rentabilidade cai. Não sei se você já ouviu falar, Josué. Então, deixa eu falar. Isso todo mundo fala. Quando você diversifica muito, a sua rentabilidade vai lá embaixo. Eu não discordo. Eu acho que quando você diversifica muito a sua carteira, a rentabilidade ela tende a descer. Ao passo que, se você tem uma carteira bem menor, só que aí tem outra coisa também. Nesse mercado, a gente está trabalhando com volume, não com quantidade de papéis. Então, isso é o meu pensamento. Não adianta eu ter R$1.000 de 15 ações. É melhor eu ter R$1.500 e duas empresas na minha carteira do que ficar diversificando muito. Por quê? Como é um mercado de volume, então você vai ganhar sempre muito pouco, o que acaba não compensando. Agora, se você escolhe boas empresas e empresas rentáveis e que têm um histórico saudável, tem uma projeção de futuro saudável, eu acho que aí sim é que está o grande lance. Porque eu sempre pensei nisso. É melhor você ter R$1 milhão em um ativo ou assim, eu estou falando um número, tá? Ou R$1 milhão em 1.000 ativos. Então, eu tendo a pensar dessa forma. Isso também, me permita falar, é um ensinamento do Warren Buffett, porque ele sempre fala que você tem que ter poucos ovos na cesta e ficar de olho nesses ovos. Então, eu também sou adepto desse pensamento no mercado. Na verdade, eu sempre pensei assim, né? Sempre fui adepto a isso. Eu acho que é legal você ter uma carteira diversificada com diversos setores. Sim, é legal. Só que aí você precisa se fazer algumas perguntas. Eu tenho o dinheiro necessário para isso? Porque quando eu falo nessa diversificação, eu estou pensando em você ter pelo menos uns 10 quilos de cada ativo. Você vai ter dinheiro para comprar 10 quilos de 15 ativos diferentes? É uma pergunta. Pergunta 2. Comprar ações não é todo mês e ficar comprando ações. Comprar ações significa que você vai estudar o mercado que você está comprando, você vai estudar o ativo que você está comprando e você vai estudar o setor que você está comprando. Você consegue estudar 15 setores diariamente, todo dia, toda hora? Você consegue? É outra pergunta que você tem que responder. Então, se você não consegue responder sim para essas duas perguntas iniciais, existem mais outras questões também. Se você não consegue dar uma resposta positiva para isso, eu acho que você não está em condições de abrir o seu portfólio gigantescamente em busca dessa diversidade. É legal a diversificação? Sim, eu acho que é. Mas você precisa saber se você tem tamanho para isso e, tendo tamanho, se você vai ter condições de dar o suporte para isso. Porque é legal quando você compra um ativo, e aí não é nada contra, muito pelo contrário, eu acho que eles fazem um excelente trabalho, mas você ficar ligando na corretora e pedindo call.
o funcionário está ali, ele vai te prestar o serviço da melhor maneira possível. Mas uma outra coisa que eu aprendi, eu devia ter uns 15, 16 anos, que foi quando eu li um livro pela primeira vez desse mercado, e o escritor do livro, eu lembro que tinha uma foto de um homem numa plantação de trigo e ele falava, nesse mercado você está sozinho, você não tem mais ninguém contigo. Então o que quer dizer isso? Que você vai estudar, você monta a sua carteira, você monta a sua estratégia, você faz tudo sozinho. A corretora, ela está ali para te prestar um auxílio. É claro que não é todo mundo que tem essa condição de estudar, de conhecer e de saber como funciona o mercado. Mas é importante que a gente estude e que a gente conheça aonde nós estamos colocando nosso dinheiro e também que façamos um planejamento. Então, Josué, eu gostaria de jogar um pensamento contrário a esse. Que geralmente, acho que você conversou com bastante gente do mercado financeiro, né? Esse pensamento talvez seja um pensamento padrão. O que eu digo para propor para as pessoas pensarem diferente é você, que nem o próprio Warren Buffett, é verdade que ele fala para proteger a sua cesta de ovo, né? E focar na empresa. Mas ele mesmo tem mais de 66 empresas no seu portfólio. Ele mesmo ele falando sobre isso. Ele comprou várias empresas separadas, mas ainda comprou, e aí ele foi juntando no portfólio. É claro que uma empresa só ocupa mais que 50% hoje, se não me engano é a Apple, mas ele estava vendendo um pouco de ações. Mas ele mesmo também, algumas frases que ele diz, às vezes ele contradiz, pegando bastante ações diferentes. O que é a minha ideia? Eu teve uma pesquisa falando que os macacos contra investidores de fundo de investimento. Os macacos só iriam comprar as ações e nunca iriam vender de forma aleatória. Aí mostrou estudo feito durante anos e anos, décadas. E outro estudo também, que eu vou falar já, mas do macaco, o que aconteceu? Os macacos ganharam dos fundos de investimento, na maioria. Ganharam na rentabilidade, sendo que alguns fundos até tiveram uma rentabilidade menor que o CDI. E os macacos tiveram uma rentabilidade maior que o CDI. De forma aleatória, comprando qualquer ação. Mas também eu gostei de colocar outro argumento. O do John Bogle, fundador da Vanguard. Ele compra tudo. Esse é a estratégia da BlackRock, do Vanguard. Se não me engano, da outra empresa lá que junto tem, se não me engano, 20 trilhões em ativos sob gestão. Eles compram tudo. O objetivo deles não é ter uma rentabilidade acima da média, é só ter a média. Então, se eles compram tudo e nunca vendem, eles vão ter a média. Então, qual que é a ideia? Também teve outro estudo também que eu gostaria de falar antes de complementar sobre a diversificação. Terceiro estudo. Foi feito mostrado um estudo onde o que acontece se a pessoa ficar fora dos 3 dias, ou 5 dias, ou se não 20 dias, onde a bolsa teve a maior alta. Aí acontece que a pessoa que ficou fora desses dias, né, vendeu e fez realocação de patrimônio, comprou outra ação, pode ter perdido uma supervalorização. E se o único dia que ficou fora da bolsa pode prejudicar a rentabilidade dela de forma grave durante uma década. Então, esses 3 estudos, eles mostram que a diversificação, ela não atrapalha tanto a rentabilidade, de forma aleatória, que nem a Vanguard comprando todo, os macacos escolhendo de forma aleatória. Talvez o grande problema que eu consegui identificar, também olhando a estratégia dos bilionários, é que se não vender, você tem grandes chances de ganhar do mercado, ou de pelo menos ganhar do CDI. Se não vender, só continuar com as ações. Aí que tá, quando você começa a inventar, você começa a perder a rentabilidade. Alocar, trocar de ação. Também tem aquela pesquisa da FGV, que eu vou falar para vocês também, onde 0,07% consegue ganhar com day trade,
especulação e a maioria perde. Então, tem várias pesquisas que mostram que se você se movimentar, você tem chance de perder. Tem alguns que ganham, mas a maioria tem mais chance de perder. Então, qual que é a minha proposta? Eu falei assim, eu preciso comprar boas empresas a preços bons, porque eu queria uma rentabilidade acima da média e não a média. Então, eu precisava de preços bons, de boas empresas e nunca vender. Quando eu falo a palavra nunca vender, logicamente eu vou começar a encher de ações na carteira. Porque se eu nunca vendo e nunca realoco, eu vou começar a ter um monte de ações distribuídas de forma diferente. Tipo, às vezes, uma ação começa a ter 10% numa carteira de 150 ativos, que é igual à minha carteira. Eu tenho mais ou menos 150 ativos na bolsa. O que como acontece? Na prática, não muda muita coisa, que nem a minha carteira que eu divulgo, estava dando quase 5 vezes o Ibovespa, mesmo tendo 150 ativos, na prática. Tem uma playlist onde eu faço aporte todos os meses, e dá para comprovar essa rentabilidade olhando meus aportes. Mas, José, eu vou falar rentabilidade só para usar como prática. Estava dando 90%, 5 anos, com uma carteira diversificada de 150 ativos. Enquanto o Ibovespa deu, se não me engano, 20 e poucos % ser comprado todo mês, uma vez ao mês. Aí que tá. Como eu estou tão diversificado em vários setores do Brasil, todos os setores, as melhores de cada setor, eu começo a ter um luxo. Sim. Falar assim que começa a ter um luxo. E como você faz? Eu fiquei curioso agora, desculpa cortar, como você identifica essas ações para você fazer os aportes? Sim, indicadores fundamentalistas. A base eu não preciso me aprofundar na empresa. Eu preciso estar razoavelmente certo sobre o valor da empresa, sobre o caixa, olhando indicadores fundamentalistas. É uma análise mais rasa. Você conseguiu entender, Josué? Cortou aqui. Você pode repetir? Cortou aqui pra gente. Sim, é uma análise mais rasa, olhando indicadores fundamentalistas. Não sei se você já viu os indicadores fundamentalistas. PL, ROI, valor patrimonial, valor de mercado em cima do valor patrimonial, dívida, muito importante, margem líquida, o lucro, o próprio lucro mesmo. Mesmo se tiver lucro, você tem que ver através do indicador se o lucro vale o risco, então o risco-retorno. O que mais? Ativo circulante, às vezes temos uma oportunidade de ter um caixa superior ao valor do mercado da empresa. Vou dar um exemplo. Se vocês pegarem hoje, se não me engano, é a Mitre, código MRET3, a Mitre de construção civil. Se não me engano, o caixa dela é superior ao valor de mercado. Então, aí o que acontece numa situação dessa? Você compra uma empresa por R$10 e ela tem R$10 dentro do caixa. Ou seja, você comprou a empresa de graça. O seu dinheiro está lá dentro. Se você quisesse retirar o caixa, você ficaria com a empresa de graça. Mas é claro que não é possível fazer isso. Esse caixa é importante. Mas isso aí é um indicador fundamentalista de caixa barra valor de mercado. Tem vários, mas eu utilizo mais o ROI, o PL, o P/VP, eu diria que o PL, o P/VP. O ROI eu não acho. Eu acho que às vezes pode ter distorção. E o dividendo yield, que é o dividendo. Já que, como a gente pensa na aposentadoria com ações, então o objetivo é comprar ações que pagam mais de 6% ao ano em dividendos. Para sempre estar entrando renda. E é isso. Josué, você já viu esses indicadores? Sim, eu conheço eles. Já eu conheço os indicadores. Inclusive, eu já li eu leio alguns livros, os mesmos que você leu, que você citou aqui.
Eu gosto dessa coisa. Aqui, vou falar depois, se você quiser, ou o público quiser também, eu posso falar. Vou dar uma prévia aí. Uma análise usando o PL, você tem alta chance de achar uma ação barata se você olhar um PL menor que 7, por exemplo. O que significa isso? Um PL 5, vou dar um outro exemplo. Se você pegar 100 e dividir por 5, você vai tirar 20%. Então, a empresa vai lucrar 20% ao ano, olhando os últimos 12 meses. Ah, mas, Williams, mas não significa que vai ser igual. Não, mas é uma base. Então, tá aí, um PL7 vai ser um 100 dividido por 7, que, se não me engano, vai dar algo entre 17% ao ano. Isso, na minha opinião, é um indicador forte que a empresa pode estar muito barata. Mas não vale só isso. Precisa ter mais coisa, que nem... Vou falar a última coisa sobre a estratégia apostadoria com ações. A gente compra empresas que não tomaram prejuízo nos últimos 10 anos. Petrobras tomou prejuízo. Vale tomou prejuízo. Que mais? A maioria das empresas famosas tomaram prejuízo nos últimos 10 anos. Magazine Luiza tomou prejuízo e continua no prejuízo. Essas empresas, elas estariam fora da carteira apostadoria com ações por 10 anos, só porque tomou prejuízo nos últimos 10 anos. Essa estratégia não é minha, não, Josué. É do mentor do Warren Buffett, do Graham, do livro O Investidor Inteligente. Se vocês quiserem... Já li o livro dele também. Eu tenho o livro dele em casa. Você viu que ele foca nessa parte que a empresa não pode tomar prejuízo nos últimos 10 anos. Que a chance de ela tomar prejuízo de novo é muito alta. Então, ela já não enquadra na aposentadoria com ações. Então, esse é um indicador. Tomou prejuízo nos últimos 10 anos, ela já tem uma chance de dar problema. Então, vou dar outro exemplo. A empresa, por exemplo, olhando essas estratégias desses bilionários, eles entendem, principalmente o Lírio Parisotto, bilionário que, se não me engano, com 3 bilhões de dólares hoje. Ele fica muito nervoso quando vê esse histórico, esse prejuízo. Porque se a empresa tomou prejuízo no passado, ela vai tomar de novo, talvez. E com isso, ele tem que colocar já uma margem. Vamos supor que você queira comprar uma empresa que tomou prejuízo nos últimos 10 anos. Que eu compro. Eu preciso pagar mais barato por isso. Porque ela já tem a chance de tomar prejuízo de novo. Vai tomar? Eu não sei. Ninguém sabe, porque ninguém sabe prever o futuro. Nem o fluxo de caixa descontado, nem nenhum tipo de fórmula consegue prever o que vai acontecer com a empresa no ano que vem. Não é possível. Então, é possível você ter como é que fala? Você ter uma ideia. Mas de verdade mesmo, na verdade, tudo pode acontecer no futuro. Então, o que a gente tem? A gente tem como base o passado e uma estimativa. Então, essa que é a ideia, né? Se a empresa tomou prejuízo no passado, então a gente tem que colocar numa expectativa de tomar prejuízo de novo. Se tomar prejuízo, não paga dividendo. Então, aí vai... E me fala uma... Entendi. E me fala uma coisa, mudando um pouco de assunto, como identificar possíveis bolhas no mercado? Como identificar possíveis bolhas no mercado? Eu gostaria de falar... Sim, gostaria de falar para vocês, para você também, Josué, que eu estudei muito sobre esse assunto. E sobre esse assunto, eu acho que a pessoa melhor do mundo é um bilionário também, que já conseguiu mais de 100 bilhões em fortuna. É uma pessoa muito odiada por todos. Tenho certeza que quem está assistindo agora até não gosta dessa pessoa, talvez não goste, que é o Jorge Soros. O Jorge Soros, é claro que o Warren Buffett e os outros bilionários também entendem sobre o assunto. O Jorge Soros, ele é o cara que isso. O Jorge Soros identificou uma teoria para identificar bolhas crash
e casos igual o da Magalu, que aconteceu aquela supervalorização e aquela queda absurda. E eu queria falar uma coisa, Josué. Não sei se eu falei para você, esse livro de 2020, ele foi publicado em 2020. Eu, na página, não sei que página que é, vocês podem ver na internet também, eu coloquei um exemplo de uma ação que não se poderia comprar de jeito nenhum, nem para se aposentar, que tinha alto risco de estar naquele momento numa bolha. E foi um exemplo contrário de qual empresa não investir, que é a Magazine em 2020, aonde no próprio livro eu falei que ela iria cair provavelmente 95% ou mais, até 98%. E foi exatamente o que aconteceu. Não sei se eu comentei isso com você, ou Josué. Magazine Luiza. Aí ela teve uma queda absurda. E o que a gente pode falar disso? O Jorge Soros explica isso como teoria da reflexividade, onde a turma vai ficam malucas comprando ações a um preços inimagináveis, até chegar ao ponto do que não dá para subir mais, que a realidade chega e a ação despenca e todo mundo perde tudo. Foi igual a Magazine. O que aconteceu? No auge da Magazine, ela estava 40 vezes o patrimônio. Coloquei no livro aqui. Ela lucrava menos que 0,10% ao ano. A expectativa dela é que ela seria uma Apple da vida, uma VEG, uma empresa. O futuro dela era tão promissor que nem Jorge Soros explica com a teoria da reflexividade, o futuro estava sendo refletido para o presente, e o presente era o futuro, sendo que o futuro nunca aconteceu e nunca iria acontecer, porque o futuro era tão positivo, tão promissor, que qualquer coisa que acontecesse de negativo com a empresa, ela quebraria a expectativa e poderia cair muito, formando o tal do crash. Por isso que aí forma o boom e o crash, que é a empresa sobe demais por expectativa positiva, talvez a expectativa continua até acontecer o ápice da quebra e da super queda. E Josué, você viu lá o caso da Magazine? Você viu o caso da Magazine, Josué? Em 2020, se não me engano, todas as notícias falavam que a Magazine era a melhor empresa do Brasil ou até do mundo em 2020, 21 e 20. Não sei se você chegou a ver. Naquela época lá. Josué, deu uma cortada aí. Oi, tô te ouvindo, pode falar. Eu não sei se você viu em 2020 as ações Magazine Luiza, você que é do ramo do jornal, né? Deve ter visto muitas notícias da Magazine Luiza. Você viu? Sim. Então, porque ela vinha tendência de alta, né, desde 18, 17, que o pessoal começou a comprar, e na verdade, eu até escrevi um artigo sobre isso, ela foi muito impulsionada por conta da melhora da economia em 2016, que a gente teve essa coisa teve ali o 2012, 14, 15, que o varejo e o consumo deram uma caída, e aí em 16 o brasileiro começa a retomar o poder de compra novamente. E aí com essa retomada do poder de compra, as ações da Magalu, elas foram muito influenciadas positivamente por isso. E aí foi 16, 17, 18, 19, aí 20 nós tivemos a questão da pandemia, e aí depois acabou acontecendo o que você já falou aqui no começo. Mas é porque o setor varejista também, ele é um setor bastante complicado, né? E quando nós olhamos a realidade brasileira, o que acontece? Nós temos impostos, a gente tem uma série de problemas que acabam atrapalhando o varejo. Por que acaba atrapalhando? Porque muitas vezes a pessoa ela pode
importar um produto da China ou de um outro lugar do mundo a um preço mais competitivo do que o nosso, e aí fica a pergunta, por que você vai comprar numa varejista local se você consegue importar esse produto do outro lado do mundo a um preço melhor? Então tem essas questões todas, e também a gente precisa... Oi. Não sei se você, naquela época, todas essas informações era possível saber, né, que a China iria Tá picotando. Falar de novo. Naquela época que começou a Magazine subir, que nem você falou que ela começou a melhorar, já era previsível que iriam ter concorrentes, que iriam ter chineses chegando no Brasil. Já era previsível, mas as pessoas não quiseram acreditar, né, que o setor pode piorar, porque qualquer setor pode piorar no futuro. Eu aprendi uma coisa, eu sou Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Eu sou graduado em economia, e um dia estávamos na aula conversando e tal, e aí a professora falou, pessoal, não existe uma empresa ou um setor que ele não vai quebrar. Todas as empresas são passíveis de falência. Basta ela estar aberta. Então, você tem uma empresa na esquina da tua casa, ela pode falir? Pode. Você tem uma empresa gigantesca na tua cidade, ela pode falir? Pode. Ambas podem falir a qualquer momento, a qualquer dia. Não existe uma empresa 100% segura. Todas vão quebrar um dia, todas podem quebrar. Então, eu tenho essa coisa, né, essa ciência. É claro que a probabilidade de uma ou outra quebrar é bem menor, mas elas existem. E aí também depende de uma série de fatores, que vai gestão da empresa, gestão econômica do país, cenário macro mundial, enfim, é uma série de fatores que vão levar a uma possível quebra de alguém. Ô Josué, gostaria de falar também, porque a gente falou de quebra, né? Mas não é só isso a Bolsa de Valores. Se você compra uma ação, várias ações, é claro que uma vai valorizar 1000%, que é o que tem na carteira do canal de 2019. O próprio livro, eu coloquei aqui em 2020, né? Que eu comprei Banco Mercantil, código BMB4. Paguei R$4. Se você ver hoje, está cotado a 40, não sei quanto que fechou hoje. É 1000% de valorização. Numa ação, é claro que as outras duas maiores posições minha subiram com dividendos 300%. E o próprio Banco Mercantil subiu 1000% com dividendo. Gostaria de falar também sobre essa parte positiva. Não é as empresas que sobrevivem, você pode ganhar uma fortuna com elas. Elas que vão fazer você aposentar. As que quebram, você só precisa se diversificar com a carteira de aposentadoria com ações, sabendo que algumas vão quebrar, igual outras que quebraram. Com o tempo, com a década, vai quebrar, não tem o que fazer. Só que as que sobrevivem, igual o mercantil, 1000%. Aí você vai falar que é hora de vender, que eu não vendo. Não, sabe por quê? Porque a empresa paga 6% de dividendo hoje. E pagava lá em 2020, 2019, 6%. Ela paga 6% do ano. Mesmo assim, subiu 1000% e continua pagando 6%. Ou seja, a renda também cresce junto. A minha segunda posição é o Catex e Banco Amazônia. Subiram com dividendo 300% desde quando eu comprei. Aí em 2020, 2021. Acho que é o Catex, eu paguei 4%. Comprei a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16. A última vez eu paguei 17. E Banco da Amazônia, eu comprei a 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 70, 80, 90. A última vez que eu paguei foi 105. E hoje está cotada a 90, eu acho. Então, com o tempo, se você compra boas empresas, algumas vão subir de forma absurdamente, que nem a Marco Polo. Não sei se vocês viram a alta da Marco Polo. Foi uma alta absurda e pagou bonificação de quase, para mim, foi mais do que 100%, porque eu comprei a R$2, ela foi a 8.
rapidamente. Foi só na pandemia. A turma achou que os ônibus iriam acabar e venderam a empresa, venderam. Como a gente olha passado, e o passado ela sobreviveu a todos os problemas. De 2016, 2014, sobreviveu ao governo anterior, onde as empresas estavam quebrando. Por que não sobreviver na pandemia? E sobreviveu. Aí subiu um monte. Aí tem várias ações que com o tempo sobe bastante. Então, eu gostaria de certificar que algumas empresas vão quebrar, não tem o que fazer. Por isso que a diversificação existe. Só que as vencedoras que vão puxar a rentabilidade para cima. Então, esse que é o diferencial, Josué. Entendi. Eu vou falar outras ações também, mas são várias que subiram bastante. E deixa eu te fazer uma última questão. Como se proteger da inflação? O que você acha melhor? Renda fixa? Renda variável eu acho que é mais complicado, né? Porque não dá para prever quanto vai variar uma ação. Mas qual a sua dica para se proteger da inflação? Então, Josué, é que eu sou... Geralmente meus argumentos são meio do contra. Eu criei isso por causa que nem o Bars. Se você perguntar isso pro Bars, ele diria que é um insulto. Você está insultando ele, falando que renda fixa vai se proteger da inflação, né? Então, e geralmente, quando você pergunta isso para um bilionário, o que ele vai falar? Ele vai falar que não, a renda fixa é minha reserva. Eu preciso de uma reserva, vou pagar umas contas. Mês que vem eu vou pegar da renda fixa. Eles falam que a renda fixa de verdade não cobre a inflação, nem a do governo com IPCA. Isso é o que eles falam. E é o que a prova que eles falam. Eles falam assim, olha lá o preço do pastel. Já usei até esse exemplo já. Olha o preço do pastel 3 anos atrás e olha o preço do pastel hoje. Eu vou dar outro exemplo. Eu gosto de comer miojo. É que eu gosto do miojo. Não é por causa que é porque eu acho legal, eu gosto. Miojo da Nissin, a marca lá do mercado, eu pagava antes da pandemia R$1,50. Depois da pandemia chegou a R$4. Uma inflação de quase 400%, 300%. Sendo que o IPCA acumulado deve ter dado o quê? No máximo uns 15% nesse período, ou 20%. Então, como é que faz? O meu produto subiu 300% e a inflação só subiu 20%. Então, eu acredito que realmente a renda fixa, essa situação acaba se tornando uma perda fixa, o mesmo pensamento que o bilionário Luiz Barsi tem. Eu acho que a inflação pode sim ser manipulável pelo governo, ou manipulável de alguma forma, mas eu acho que as empresas particulares, ou até as empresas da Bolsa, elas não podem dar o luxo de ser enganado pela essa inflação. Elas têm que colocar a inflação de verdade. Então, se o seguro subiu 40%, a Porto Seguro vai ter que subir o seguro 40%, para manter a margem de lucro e manter a segurança da seguradora. Se a outra empresa, vou dar outro exemplo, Tintas subiu muito, MDF, móveis, se a empresa quer continuar com o lucro anterior e não quer ter risco de quebrar e domina o mercado, ela vai se atualizar de acordo com a inflação verdadeira e não a inflação do governo. Isso é o meu pensamento, que eu acho que é o mesmo do bilionário Luiz Barsi e de outros bilionários também. Eu acho que a renda fixa, infelizmente, ela tem tendência a perder para a inflação em cenários onde a inflação sobe muito e não é colocado no IPCA. Enquanto uma ação pode subir 300% e puxar a rentabilidade para cima e salvar seu patrimônio. Já a renda fixa não causa isso. Mas o que acontece? Eu tenho renda fixa. Eu deixo reserva, eu deixo coisas que eu preciso resgatar para pagar contas daqui 3 meses. Não tem como eu deixar na bolsa. Por quê? Porque eu não sei quanto que vai estar o valor da ação daqui 3 meses. E sem falar que eu não vendo ações. Então, olha o tamanho do problema. Se você
ignorar a renda fixa como um local para deixar o dinheiro. Mas eu queria comentar, Josué, outra coisa. A renda fixa, eu só invisto em CDB de liquidez diária. Eu sei sobre todos os tipos de investimento, mas eu só deixo meu dinheiro em CDB de liquidez diária. Por quê? Porque se eu for resgatar rápido, eu preciso do dinheiro rápido. Não posso ter a margem de deixar ele preso. Se for para me deixar preso, eu deixo na renda variável, porque eu não vou poder resgatar. Então ele está preso. Eu queria falar outra coisa também. A renda variável, ela pode ser segura se você faz uma estratégia igual a do Luiz Barsi, igual essa que eu falo, né? Dividendos maior que 6%. Que é a estratégia também do milionário Bazin, que tem seu próprio livro. Não sei se você já leu, Josué. Faça fortuna com ações antes que seja tarde. O livro de Bazin, onde ele comprava empresas que só pagava mais de 6% ao ano. No caso, você tiver um problema no ano, você consegue prever sua renda através desses dividendos. Mas na renda fixa é melhor você deixar reserva, e eu acho que não consegue se proteger da inflação. Somente ações, ou fundos imobiliários, ou terras, ou ativos que se protegem desse problema através do empresário. O empresário ele se livra da inflação. Já os títulos eu acho que pode dar problema, pode não se livrar. Essa é a minha opinião, é o que eu acho, olhando o senso comum dos bilionários. Então, José. Oi, tô aqui, entendi. Enfim, bom, foi muito bom estar aqui contigo. Fico grato, obrigado por participar do programa com a gente hoje. Eu acho que foi muito esclarecedor. E me fala uma coisa, tem algum lugar onde as pessoas conseguem achar o seu livro, onde elas conseguem estar em contato contigo? Você pode deixar algum contato, alguma coisa aqui pra gente? Muito obrigado, Josué, por essa oportunidade de falar com vocês. O próprio livro, se você pesquisar nas melhores livrarias, eu indico o site da Amazon, que é o livro Como Se Aposentar com Ações, de William Scarpim. Você já vai ter um contato com essa estratégia que eu estou falando. Também tem o curso Como Se Aposentar com Ações, na Udemy, de 10 horas, 12 horas, comigo falando sem parar. Porque, infelizmente, é um assunto muito complexo de educação financeira. Você precisa estudar para analisar uma empresa. Mesmo ela sendo simples, eu gasto 5 minutos para fazer uma análise geral da bolsa, uma vez por mês. 5 ou 15 minutos, olhando em sites de indicadores. Só que para chegar nisso, eu precisei ter toda a filosofia de poupar dinheiro, guardar, e isso precisa de um conhecimento. Então, eu indico o curso Como Se Aposentar com Ações, de William Scarpim, na Udemy. Também eu queria convidar vocês para o grupo de WhatsApp, o Josué já faz parte, que é a Aposentadoria com Ações, no meu canal, William Scarpim, Como Se Aposentar com Ações, no YouTube. Lá tem tudo o que eu faço, meus vídeos, meus aportes, desde 2019. Tem uma playlist para isso. Também, Josué, tem um curso lá, na própria página do canal vai ter um curso que você consegue acessar para você aprender de graça e aprender como se apresentar com ações. Lá vai ter também os links lá, o WhatsApp, o grupo de WhatsApp, para você ficar junto com a comunidade que faz isso. Também temos o grupo de WhatsApp da Vivel, já que eu falei dela no começo, que é o que a gente está investindo nesses meses. E lá, eu vou até falar uma coisa, Josué, pelo que eu vi lá, a gente tem um grupo lá com mais de R$1 milhão de pessoas investidas na Vivel. A gente tem uma porcentagem da empresa, praticamente. Dá para a gente pensar até ter 1% da empresa, o coletivo pensando a longo prazo na Vivel. Então tem o grupo de WhatsApp lá, entra no canal do YouTube lá, vai ter também o conteúdo de livro que você pesquisa, curso. Lá no YouTube, meu YouTube tem todos os links para você aprender essas estratégias, ver vídeo gratuito, ver vídeo pago, entrar no grupo WhatsApp gratuito, no grupo de WhatsApp pago também, onde eu mostro meus investimentos,
em tudo que eu falo. Hoje mesmo eu comprei mais ações do Vivel, eu divulgo lá. Se as ações caírem, essas coisas, vai ser tipo skin da game, vai ser prejuízo meu, mas eu faço o que eu vejo, que é lógico, então eu sempre divulgo para mais pessoas verem e aprenderem a investir em ações. Mas é isso, José. Maravilha, querido. Obrigado, William, por ter passado esse tempo aqui conosco. Obrigado a todos vocês que também nos assistiram hoje e que ainda vão assistir. Obrigado aos votantes no meu podcast e peço a vocês que continuem votando também. Beijos e até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado.